Oi, pessoal, estamos começando mais um Plot Twist, mais um episódio aqui, que o tema tá muito bom, já garanto aqui pra vocês. E, mais uma vez, eu e Geisa estamos aqui para conversar sobre assuntos que envolvem a cultura pop e também as reflexões que a gente faz na vida. Vertentes e várias reflexões. As crises existenciais, talvez, também, que fazem Exatamente. parte. E, por isso, a gente está recebendo a psicóloga Ana Beatriz. Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada. Para falar de um tema que está em alta hoje em dia nas mídias sociais e nas pessoas, mesmo nos jovens, adultos, adolescentes, que é a síndrome de FOMO, que é a sigla de Fear of Missing Out, ou medo de perder algo. Uma síndrome que está se manifestando muito nessa camada mais jovem da população e gerando muito sentimento de ansiedade em relação a vários aspectos na vida, né, Ana Beatriz? Exato. Esse termo, né, o FOMO, ele começou a se popularizar muito logo depois da pandemia, né? Então, hoje a gente está em 2023, já tem mais ou menos uns 3 anos que a gente fala bastante sobre isso. Por quê? Porque quando a gente estava lá na pandemia, né, todo mundo recluso em casa, a gente começou a fazer muito uso, né, desse consumo de mídias sociais, né, redes sociais de forma geral. Não que isso não acontecesse antes, mas basicamente foi o que restou, né? A gente só tinha isso. A gente falava com as pessoas pelo WhatsApp, né, pelo Instagram, ninguém mais saía para ir no cinema, então os filmes você consumia de casa, a série consumia de casa. Então, assim, a gente se acostumou a viver conectado nesse universo. E eu não sei se vocês sentiram isso, mas parece que quando a gente voltou a conviver em sociedade, digamos assim, a gente começou a se sentir meio esquisito. Então, Sim. As coisas que a gente já estava acostumado a fazer, é como se a gente tivesse que reaprender. E esse uso excessivo, né, que a gente começou a praticar bastante durante esse período, começou a conflitar com as nossas outras tarefas do dia a dia, né? Então, agora eu não trabalho mais só de casa, eu tenho que sair para trabalhar. Sim. Eu não encontro mais só com os meus amigos através dos grupos, né, de WhatsApp. Em tese, a gente se reúne, né, a gente combina alguma coisa para fazer. Só que agora eu tenho essa competição, né, entre o que é a vida real, né, o mundo offline, e o mundo online, que já vinha nessa crescente, né, há muito tempo, mas que parece que se consolidou durante esse período. E a gente começou a perceber exatamente essa dificuldade que muitas pessoas têm, né, principalmente dentro dessa faixa etária, né, que vocês comentaram, de fazer esse equilíbrio, digamos que essa balança entre o tempo que eu passo consumindo, né, conteúdo online e o tempo que eu passo, de fato, dando atenção para as coisas que estão externas. Né? Sim. Então, a gente tem vivido muito isso, né? Essa dificuldade de encontrar um balanceamento, e por isso a gente tem falado bastante sobre o FOMO. E a síndrome de FOMO, ela tem esse peso, né? Porque coisas que eram para ser leves, divertidas, entretenimento, acabam virando um peso a mais, né? Porque quando a gente fala aqui de síndrome de FOMO, como a Geisa falou, basicamente é o medo de você perder algo, o medo de ficar de fora, medo de não se sentir incluído, que é uma necessidade que a gente tem, né? De ser incluído em algo, de participar, ter aquele sentimento de pertencimento. Então, quando a gente fala disso, é tipo assim, um exemplo que eu vou tentar dar e a Ana pode falar se está certo ou não. Os filmes da Marvel que são lançados, se todo mundo vai assistir na estreia e eu não vou, aquilo me gera uma ansiedade de querer ir logo, de querer estar por dentro. Eu fico com aquele pensamento de que eu sou a única que ainda não sabe o que está acontecendo, e aí me sinto fora daquela bolha que criou-se em torno disso. É isso. É bem por aí, assim. E tu falando, eu comecei a pensar em alguns outros exemplos. Sempre que estreia algum filme, né, nesse sentido, tem um movimento muito forte, tanto no Twitter quanto no Instagram, da galera reclamar do spoiler. Sim. Né? Então, o que é spoiler? Qual é o meu período, né? Qual é o meu prazo para começar a falar sobre o que de fato acontece no filme? E algumas pessoas realmente elas ficam muito irritadas. Então, assim, não pode falar. Se eu não vi, eu entro em sofrimento, né? Porque eu descobri por uma publicação no Twitter, ou porque eu descobri no story do Instagram. E aí eu começo a pensar, meu Deus, não bate com o meu horário, que horas que eu vou sair para assistir esse filme? Eu tenho que remanejar minha agenda inteira, né, para conseguir ir nessa estreia, porque se eu não for nessa estreia e não ficar sabendo dessas informações, aquilo vai me produzir muita ansiedade, muito sofrimento. E aí eu acho que é um ponto que a gente precisa demarcar, principalmente na nossa sociedade hoje. Nem tudo é transtorno. Assim, às vezes, essa sensação, essa frustraçãozinha, essa empolgação, ela faz parte do você participar de uma comunidade, de você ter um interesse por alguma coisa. Eu fico super animada quando as coisas que eu tenho interesse vão estrear. Eu sou consumidora ávida aí de várias coisas da cultura pop. Não é à toa que ela está aqui com a gente. Exatamente, eu não só trabalho com isso, eu consumo de verdade. E é normal você se sentir empolgado, ansioso. O problema é quando eu começo a me paralisar por conta disso, quando eu começo
a me prejudicar em outras instâncias da minha vida por conta disso. Quando eu não consigo nem cogitar a hipótese de perder alguma coisa, eu já começo a entrar num sofrimento absurdo. Então, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo no caminho para cá, assim, vindo participar da gravação. Eu sou ARMY, eu sou muito fã do BTS e consumidora de K-pop no geral. E aí, é muito comum, por exemplo, nesse universo do K-pop, os ídolos eles fazerem lives, eles abrem muita live nos aplicativos que são mesmo voltados para fãs, e eles fazem isso a qualquer hora do dia. Pode ser que eu esteja aqui falando com vocês e notifique no celular que está acontecendo uma live. E aí, na hora do almoço, né, enquanto eu estava comendo, notificou uma live. Eu digo, meu Deus, fulano apareceu, deixa eu abrir aqui. E aí, enquanto eu estava almoçando... Chega a notificação aqui para ela. Ó, os sinais. Enquanto eu estava almoçando, eu estava assistindo. E aí eu olhei, tá no meu horário de sair, então eu tenho que fechar. E aí eu vou pro podcast para fazer a gravação e depois eu vou pro meu consultório atender, porque é a rotina que eu tenho para cumprir no dia de hoje. E é normal eu ter pensamentos do tipo, poxa, queria ter visto um pouquinho mais. Poxa, tinha que ser agora que ele ia abrir essa live. Mas eu consigo pensar isso e seguir em frente para viver as coisas da minha rotina. O problema é, como é que eu posso ligar para a Anne e para a Geisa para eu desmarcar isso agora? Porque eu preciso continuar aqui assistindo essa live. Ou ficar tão frustrada a ponto de, meu Deus, por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho que sair para fazer isso? Se eu podia ficar aqui o dia inteiro consumindo esse conteúdo. Sofrimento, né? Exatamente. E algumas pessoas não só pensam isso, como fazem isso. E começam a se esquivar de compromissos, começam a se esquivar do convívio social, como eu falei, né, no começo, fora da bolha da internet. Então, elas começam a deixar de frequentar espaços, começam a deixar de frequentar espaços que limitam o uso de internet. Então, se eu vou praticar um esporte, eu não vou poder ficar no celular. Se eu faço uma viagem que o sinal não é muito legal, não vou poder ficar no celular. Se eu vou para a igreja, eu não vou poder ficar no celular. Então, a pessoa ela começa a mapear onde é que ela não consegue fazer uso do celular e ela começa a se esquivar de estar nesses locais, justamente para não entrar em contato com esse sofrimento. E aí é o que a gente fala que é considerado já prejudicial, porque eu estou deixando de exercer outras funções, deixando de ocupar outros espaços na minha vida em função daquilo que eu estou querendo parar para consumir. Então, é um nível de sofrimento tão intenso que começa a atrapalhar as nossas atividades. Como é que as pessoas elas podem evitar ou superar essa síndrome de FOMO? Bom, eu digo que hoje a gente vive numa cultura muito desafiadora para isso, né? Porque é da nossa cultura consumir redes sociais o dia inteiro. Então, exatamente. Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, tem coisa acontecendo, né? Exato. E ninguém dá conta de acompanhar tudo isso. Antes mesmo de levantar, a pessoa pega o celular para ver o que está acontecendo, porque tem essa necessidade de o tempo todo ficar inteirado em tudo que está acontecendo, porque senão se sente frustrado. E a gente fala que isso é uma realidade da cultura pop, porque eu mesma reclamo muito, por exemplo, cara, eu não sei como as pessoas conseguem ficar em dia com as séries e assistir os lançamentos e saber todas as músicas do álbum que a Beyoncé lançou e, sabe, muita coisa ao mesmo tempo que eu tenho essa dificuldade, tipo assim, eu sou aquela pessoa que eu tô assistindo uma temporada de uma série, é só essa série. Quando eu terminar a temporada, aí eu passo pra outra. Ou seja, eu sempre tô atrasada. Tô na 3ª temporada de The Crown, gente. Tô na 5ª, sabe? Essas novas, assim. Aí chega a época de Oscar, aí eu tô aqui sofrendo, porque eu tenho que assistir os filmes e tudo. Oscar. Então, isso tudo gera também um peso, né? Foi aquilo que eu falei do começo. É uma coisa que às vezes era pra ser divertida, gera o peso, traz sofrimento. E pode existir também uma situação de não necessariamente ser relacionado ao digital e ao celular. Mas, tipo assim, vai ter um show aqui que todos os teus amigos vão. Tu é a única que não vai. Pode vir também esse sentimento, né, das questões sociais. Da mesma forma que tem pessoas que se esquivam de questões sociais para ficar no celular, existem também situações em que a gente quer estar incluído num festival que vai ter, num evento super legal. E se a gente não vai, aí, aliás, volta pro digital, porque a gente fica vendo fotos e vídeos das pessoas que foram, né? E, nossa, eu passei muito por isso na adolescência, quando minha mãe não deixava eu ir para shows. Isso afeta também. Mas às vezes tu não podia escolher ainda, né? Assim, financeiramente arcar com isso, você depende dos seus pais. E eles que vão fazer escolhas por você. E aí é isso, assim. É uma frustração que você tem que aprender a lidar na época. Isso afeta até a vida profissional da pessoa. Tem muita gente que mesmo fora do ambiente de trabalho fica o tempo todo olhando o grupo da empresa para ver o que está acontecendo. Ou aquela questão, a grama do vizinho é sempre mais verde que a minha. Fica olhando, fica se comparando. Por que ele tem? Eu poderia ter isso também. E eu lembro, em questão de filme e série,
na época que lançou a última temporada de Game of Thrones. Eu nunca tinha assistido Game of Thrones e tava todo mundo comentando em tudo quanto é canto. E marcando de sair. Sim. E eu, meu Deus, eu nunca assisti essa série. Eu comecei a me sentir frustrada. Meu Deus, eu vou começar a assistir. Tão tal que eu fiz um crime, desculpa aos fãs de GOT, que eu assisti só o último episódio, pra saber o que ia acontecer, porque tava todo mundo comentando. Então isso é muito ruim, cara, muito ruim. Tu começou pelo último. Nem é o melhor. Não, eu assisti o último, não assisti mais nenhum. Ela assistiu o último só pra ela dizer, sim, eu acompanhei, eu assisti, e entrar nas discussões, Sim, né? E eu isso vi. é muito grave quando se torna repetitivo, porque é uma pressão que você sente, né? E Exatamente. que você mesmo se coloca. É Às muito vezes ruim. as pessoas estavam, gente, mas ninguém vai sentir falta do comentário de Geisa. E ela fez questão de assistir o último episódio. Mas assim, como que as pessoas podem se perceber ou perceber a síndrome de FOMO? Quais são os principais nelas, sinais? sabe? A gente já falou muito bem aqui de que se torna sério quando isso afeta questões sociais, mas isso é uma coisa que todo mundo pode ter um pouco em algum nível, né? Quando que realmente a pessoa pode se tocar, perceber que ela está com a síndrome de FOMO. Existe algum outro sintoma, algum outro comportamento que esteja relacionado a isso? Tem algumas coisas que eu acho que a gente pode elencar, assim. Um deles, eu vou até tomar a fala de vocês como exemplo, que eu acho que é interessante para contextualizar. Eu sempre digo que as coisas que a gente consome por lazer tem que ser prazeroso. Da vida, a gente já precisa lidar com um monte de coisa que a gente faz por obrigação, né? Porque tem que ser feito. Então, assim, o meu lazer eu vou escolher porque me proporciona uma sensação de prazer. Se a única coisa que eu consigo sentir quando eu estou consumindo algo é alívio, porque eu me livrei de um incômodo, isso é um alerta. Eu estou fazendo isso porque é prazeroso ou porque eu estou fazendo isso para que eu não sinta a frustração, o desconforto de não ter consumido. Então, tu deu o exemplo. São 5 temporadas de The Crown. Eu tô na 3ª. Mas eu acho que tu tá de boa curtindo a tua 3ª temporada, sabe? Eu acho que tá sendo prazeroso pra ti assistir a essa experiência, né? E no teu tempo acompanhar. Ao mesmo tempo que a Geisa falou, eu assisti o último episódio de Game of Thrones porque eu tava de saco cheio de não participar das coisas. Então, assim, eu acho que foi muito mais por uma sensação de... Cara, eu quero matar a curiosidade, eu quero me livrar desses pensamentos. Dessa angústia, né? Eu Que vem. angustiada mesmo. Do que por... foi super legal assistir esse último episódio. Então, eu acho que quando a gente começa de forma muito repetida, né, de muitos padrões, fazer as coisas somente por alívio, né, eu só sinto alívio porque eu me livrei de uma frustração, eu acho que isso é um sinal de alerta, né, para você começar a entender se você está fazendo aquilo porque você quer ou porque você acha que você tem que fazer parte daquele processo todo, né, digamos assim. Sensação de muita ansiedade quando você perde o controle das informações. Então, de novo, eu vou dar um exemplo da minha realidade. No universo do K-pop, a informação é assim, o tempo todo, o tempo inteiro. Se eu quisesse passar um dia inteiro consumindo conteúdo de K-pop, eu passaria, e conteúdos novos, porque eles não param. E aí, no momento em que eu percebo que eu não estou fazendo isso, eu não consigo trazer a minha atenção para o que eu estou fazendo aqui no momento, porque eu estou ansiosa, eu estou extremamente angustiada, porque eu não sei o que está se passando lá, né, no local onde eu gosto de consumir, isso também é um sinal de alerta. E não é qualquer ansiedade de, estou animada para chegar em casa para assistir a minha série. É do tipo... palpitação, sentir, às vezes, mão suando, de começar a se sentir irritada. Irritabilidade também é um sintoma. Causa o estresse, né? Então a pessoa Isso. Começa a ter... A irritabilidade com o que está acontecendo ao teu redor, porque, teoricamente, esse ao redor é um obstáculo, né, para que eu vá lá. É onde você consuma. não queria estar, para justamente estar lá consumindo. O que eu queria estar fazendo. Perda de interesse por outras esferas e outras áreas da tua vida. Então, assim, de repente, nada mais importa. É só o consumo de conteúdo. Tu não tem mais outras atividades que exerçam algum nível de satisfação na tua rotina. Isso é também um outro sinal de alerta. E uma outra coisa, né, que eu venho comentando, batendo nessa tecla. Quando na tua própria vida tu começa a perceber prejuízos. Eu estou me atrasando sempre para o trabalho. Eu estou dormindo mal. Eu passo tanto tempo acordado vendo isso que eu estou dormindo mal. Ou então eu desmarco realmente compromissos. Ou então, até mesmo, uma conversa que eu estava tendo até com um conhecido outro dia. A gente está tão acostumado com essa coisa do consumo de vídeos curtos que a gente está mais voltado para a quantidade do que para a qualidade. Exatamente. E aí, se eu olho um vídeo que tem mais de 15 segundos, eu já quero acelerar, já quero pular. Então,
até mesmo quando você está consumindo aquilo que você queria consumir, você não aproveita a experiência, porque tu quer próximo, passa para o próximo, porque eu quero ver mais. Então, eu tô aqui assistindo o episódio da minha série, mas eu coloco na velocidade 1,5, 2, porque não basta eu assistir só esse episódio, eu tenho que ver 3, que é para eu poder saber falar de... Daquilo se torna uma competição com a própria pessoa. Com né? ninguém além de ti mesmo. Porque, Eu como mesmo tu falou, assim. Cara, eu tô no Instagram, nos Reels, quando o vídeo tem 1 minuto eu não assisto, porque eu acho que é demais, muito longo. O máximo que eu assisto é vídeo de 30 segundos. E eu tô desse jeito já. Meu Deus, eu tenho que me tratar. Aquele momento que a pessoa vai perceber. Eu passando pela minha cabeça todos os momentos que eu tive FOMO na minha Meu vida. Deus. E tá em todo lugar, assim, tá? Agora tá no WhatsApp, tá no Reels, tá no TikTok, tá no YouTube, que tu pode acelerar, né, a velocidade. Então, assim, é muito difícil, como eu falei, se esquivar disso, porque tá o tempo todo na tua cara opções para que tu não te esquive, para que tu siga realmente o padrão. Então, eu acho que ficar alerta para esses sinais que eu descrevi, talvez seja um primeiro fator de proteção. Assim, eu acho que a informação, e por isso eu acho importante esse espaço que vocês estão promovendo, reconhecer que a gente faz parte de algo não é um problema. Eu vivo dizendo isso. Não vou ser hipócrita com vocês, do mesmo jeito que eu estou falando isso, eu já fiz diversas dessas coisas. E eu ia trabalho perguntar, com isso. psicóloga tem FOMO? É possível. Tem várias vezes. Porque às vezes até na tua profissão em si, vamos supor, veio a época da pandemia, todos os setores começaram a ir para o digital, e aí quem não estava indo pensou, cara, tá todo mundo lá, eu tenho que ir. Isso é uma outra situação que pode ter causado essa sensação a muitas pessoas, né? Exatamente. E isso, eu tenho que ter um perfil profissional, eu tenho que produzir conteúdo para a internet, mas eu não me sinto à vontade, mas eu tenho que aprender, porque senão eu não vou, enfim, decolar minha carreira de outras formas. Isso também acontece. Então, eu sempre digo, não é um processo linear, não é como se ao longo da nossa vida eu vou adquirir essa informação e, de repente, eu não vou mais ter esse problema. Mas é um dado para que a gente se avalie dentro desses altos e baixos, né, que a gente vai tendo ao longo da nossa vida e comece a levantar algumas bandeirinhas, assim, pra gente mesmo, do tipo, opa, ó, lá estou eu fazendo isso de novo. Ou, eita, estou fazendo isso daqui. Eu tenho que começar a planejar algumas formas de começar a lidar com isso. Então, eu acho que o reconhecimento é o primeiro passo para a gente planejar o que a gente quer fazer, entendendo que faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa sociedade. Não é oh meu Deus, estou condenada, né, se eu me identifico com esse tipo de característica. Mas é uma oportunidade para você planejar o que você quer fazer, então, com essas informações, que acredito que talvez seja um dos nossos próximos tópicos, né? Assim, o que a gente faz. Então, A FOMO, tipo, ela e pode agora? chegar, tipo assim, em um nível que precise de um tratamento psicológico, ou casos que possam evoluir para uma depressão, por exemplo? sim, tem muitos estudos que apontam exatamente essa questão da perda de interesse, né? Então, se eu for falar da depressão, por exemplo, nada mais é do que uma dificuldade de eu me sentir afetado positivamente, né, pelas sensações de prazer, felicidade, etc. Então, as coisas vão perdendo sentido, eu vou me sentindo desanimado, vou ficando irritável. O que eu gostava de fazer antes eu não gosto mais. Então, às vezes, é tão frustrante, por exemplo, todo mundo conseguir comprar o ingresso do Festival X e eu não, que eu começo a questionar todas as outras áreas da minha vida. É porque eu não terminei a faculdade, ou é porque eu não estou no emprego legal, ou é porque eu não ganho o que eu gostaria, e o fulano consegue e eu não consigo. E aí parece que é uma sequência, né? Das bolinhas lá do story. Todo mundo conseguiu. Sim. E eu não tenho o que postar. E quando você já está vivendo um momento mais vulnerável na sua vida, eu sempre digo que a nossa saúde emocional é como se fosse a nossa imunidade. Quando você está com a imunidade baixa, é mais provável que você adquira outras comorbidades, né? Então, se eu estou de imunidade baixa, eu vou gripar, ou eu vou ter uma infecção, ou eu vou ter etc. Então, quando eu já vivo, de repente, um contexto, né, uma vida onde existem alguns fatores de predisposição para que eu me sinta mais afetada por essas questões, pode ser que, de uma característica de FOMO, eu possa vir a evoluir para um quadro depressivo, para um quadro ansioso, né, onde eu percebo não só essa ansiedade natural, como eu disse, mas essa quase como se fosse uma crise mesmo. E aí a gente recomenda que, nesses casos, você não tente realmente lidar com isso sozinho, porque é um caminho de permanecer num ciclo. Um ciclo, né? Muito difícil de sair. Então, existe a terapia, né? Existe o acompanhamento psiquiátrico, porque, normalmente, quando eu estou falando da FOMO, eu não estou falando só da FOMO. Isso é uma consequência
de outros fatores, né, de outros elementos, por exemplo, na tua história de vida ou no teu momento presente, que pode ser que não esteja tão legal assim. Então, acaba sendo uma porta de entrada para a gente começar a identificar o que não tá legal. Outras questões, né? Exatamente. Eu acho que hoje em dia eu tenho menos FOMO do que eu já tive antes. Ó, vou dar um exemplo. Ela tá querendo me besta. humilhar. Não, Tá querendo me humilhar porque... Eu não tô dizendo que tudo bem. Mas eu lembrei de um exemplo, tipo, agora teve Super Bowl, aí teve show da Rihanna. E aí eu olhei, eu gravei um pouco, mas eu não postei. Aí me veio na cabeça, vão achar que eu não assisti, tá todo mundo assistindo a Rihanna e, tipo, eu tenho que postar pra mostrar que eu também tava acompanhando e não sei o quê. Aí eu falei, quer saber? Não vou. Como ela se supera. Aí eu não... deixa. Mas em outros momentos da minha vida, obviamente que eu ia postar, que eu ia fazer questão de fazer com que as outras pessoas soubessem que eu também estava ali naquele mundinho acompanhando, né? Sim. Que loucura, eu fiz ao menina. contrário, eu postei. Eu tava lá. O que não tá errado também. Eu postei, gente. Se eu não me engano, eu acho que foi o Coldplay no Rock in Rio. Não sei se foi no Rock in Rio ou se foi em outros shows que ele fez, que eles sugeriram que as pessoas não filmassem. Sim. Ele pediu, na verdade, diretamente, né, que as pessoas não filmassem, para aproveitar o show, né, para não ficar só lá com o celularzinho levantado e postando, porque muitas vezes eu percebi isso num dos últimos shows do BTS que eu não vi pessoalmente. Eu vi no cinema. Yet to come. Yet to come. Estava lá no ano passado também no Permission to Dance. Então, assim, teve um momento do primeiro que eu fui, que eu percebi que eu estava vendo, eu não estava vendo pela tela, eu estava vendo pela gravação do meu celular, porque eu estava muito que bem fazendo meus stories. E eu pensei, gente, se fosse um show real, o que eu ia estar fazendo da minha vida? Sim, Né? Então, é aquele assim, momento que você pensa, não, peraí, né? Eu acho que desacelerar tem muito a ver com essa questão, né? Quem já tá nesse ritmo muito frenético de ter realmente essa paranoia, essa pressão, precisa desacelerar, né? E como é que a gente faz isso? Tipo, eu, pelo menos, antes, eu era desse time, assim. Não tô dizendo que eu tô curada, gente. Mas, tipo assim, são coisas que eu percebo. Tipo, eu coloquei um limite pra mim, tipo, vou no show, eu faço um story do show, um registro, porque você também quer guardar, né? Não só pela pressão, mas pra guardar no seu histórico Como de postagens, como mesmo. recordação. Eu sou uma pessoa muito nostálgica. Mas eu fiquei pensando, não precisa ficar filmando o show todo. Realmente para me colocar nessa posição de aproveitar mais ali o presencial, né, o que eu tô vivendo. Então hoje em dia eu faço um story no máximo. Quando é o festival eu faço um de cada cantor que tá do festival. Porque é bizarro que mesmo a gente no show, a gente percebe que tá assistindo pela tela. É como se eu estivesse em casa assistindo o show, mas eu tô lá no momento, mas eu tô deixando se passar por causa de pressão social, de postar e mostrar pros outros. E às vezes que eu tô lá. até automático, né? Você nem se percebe, já tá lá assim pra registrar. Exato. E às vezes é pra guardar, como a Anne falou, ou pra essa necessidade de mostrar pros outros que eu tô lá. As pessoas têm que ver que eu tô curtindo, eu tô aproveitando e talvez, sei lá, causar inveja, eu não sei. Eu tô lá nesse momento e eu vou mostrar pra vocês que eu tô lá. E às vezes, um outro ponto que eu acho que talvez a gente tenha deixado passar, às vezes tem muito a ver com a nossa própria dificuldade de deixar ir sensações positivas. Então, assim, aquilo foi tão legal pra mim... Que eu não quero me desapegar. Que eu não quero desapegar. Eu tenho que lembrar de tudo. Eu tenho que ter lá aquela imagem guardada e tem que estar guardado pra poder rever várias vezes. Hoje mesmo eu tava revendo o festival que eu fui aqui. Isso não necessariamente precisa ser uma coisa ruim, né? Como você falou, eu posso gravar e assistir, gravar, mas... entender que o esperado é que você realmente não vai conseguir gravar o show inteiro. Porque se eu for gravar o show inteiro, eu não vou assistir o show inteiro. Então, eu acho que passa por uma via também da gente aceitar que algumas experiências, elas vão passar, por melhores que elas sejam. Assim, do mesmo jeito que a gente torce muito para que as experiências ruins passem o quanto antes, a gente é muito apegado ao que foi bom e, enfim, não quer deixar ir de jeito nenhum. Mas, às vezes, a gente precisa deixar justamente para que a gente crie outras memórias, né? E outras memórias. Então, não tem como eu ficar lá guardando todas as memórias. Eu tenho que aceitar que eu vou perder uma parte delas e a vida. Triste, né? fiquei triste agora. Não é triste isso, mas é real. Vai ficar só na tua mente. Exato. É porque bate aquele sentimento, né? É muito do que tu falou agora. Veio pra mim vários entendimentos, assim, de que realmente o que é ruim eu não quero me apegar, quero que vá embora e passe, mas o que é bom a gente tem essa necessidade de ficar revivendo, né? Eu sou muito assim. Até mesmo para momentos que a gente se sinta pra baixo, aí tu vai lá. Aí volta nos momentos que você estava feliz. Aí vai feliz. lá ver o videozinho, tu tava lá na praia com o
crush. Eu tava lá no show bacana. E a gente fica feliz de novo, né? Porque a gente lembra que a gente já teve momentos bons e que não vai ficar o tempo todo naquela bad. Então, isso é importante também. E essa reflexão é muito importante. E a gente fala aqui que não só a informação, mas também a busca profissional, a busca de ajuda profissional, né? Para quem passa por isso e para quem percebe que já está no momento que precisa de ajuda, que precisa ressignificar isso para que você leve uma vida aí mais leve, né? E realmente aproveite o que é para ser aproveitado de forma leve, de forma natural. Que se passar do ponto, procure ajuda médica mesmo, porque a gente não precisa lidar com tudo sozinho. Sim. Nem sempre é assim. Então, se passar do ponto, se sentir que está prejudicando a sua vida pessoal, profissional, procurar ajuda profissional, que eles vão te ajudar. A Ana Beatriz vai ajudar aqui justamente para isso. E tudo é uma questão de construção de hábito, né? Como vocês estavam perguntando ainda há pouco. Tá, mas e aí se é uma enxurrada tão grande, né, de coisas que a gente consome, como é que a gente vai estabelecendo alguns limites? Eu acho que primeiro entendendo que, no primeiro momento, não vai ser um processo natural. Não é acordar um belo dia, eu não vou olhar para as minhas redes sociais. Mas é, de repente, estabelecer um compromisso de, eu vou passar meia hora sem ver, né? Eu vou passar alguns minutos aí sem necessariamente ficar buscando a informação. E colocar isso como uma tarefa mesmo, assim. Não é algo que você vai fazer automaticamente, porque se você já está num ciclo de repetição tão grande, é muito difícil que você venha a ter esse movimento tão espontaneamente. Sim. Então, muitas vezes até, mas eu vou largar meu celular para fazer o quê? Se compromete com uma tarefa no offline, né? Então, é o momento que eu vou, sei lá, executar um trabalho que eu não posso ficar mexendo no celular. No meu caso, isso é muito simples, né? Porque quando eu estou trabalhando, eu realmente não estou no celular, porque eu estou com uma pessoa na minha frente. Mas algumas pessoas conseguem, né? E tudo, então, nesses casos, estabelecer aquele momento que você não vai olhar, ou então, eu vou, ao invés de conversar com essa amiga aqui no WhatsApp sobre tudo isso que a gente quer falar, marca de encontrar com ela pessoalmente, né? Então, pessoalmente a gente fala sobre esse assunto X, né? E vai colocando pequenos hábitos, né? Pequenas metas na tua rotina para tentar trazer o que estava, né, no online para o offline, né? E de alguma forma começar a perceber como é que você se sente saindo desse ciclo de repetição. Porque eu não vou dizer que, no primeiro momento vai ser uma tarefa super agradável, porque não é. Você começa a se sentir desconfortável, nada é tão legal, você fica entediado, mas conforme você se permite a isso, você consegue ser afetado, se permitir ser afetado, né, pelas outras possibilidades da sua rotina. E se você não consegue fazer isso de uma vez só, vai por etapas. Igual eu estava discutindo com uma pessoa outro dia, falando assim, mas é super possível passar um dia sem celular. Eu vou ser muito sincera com vocês, para mim isso não é uma realidade. Passar um dia inteiro sem olhar o celular, não acontece. Então, se eu colocar isso como uma meta, eu vou falhar. Porque eu vou querer mexer e vai sofrer do mesmo jeito. Exatamente. Então, não é melhor que eu pense numa meta que realmente pareça alcançável, né? Atingível, que corresponda com a rotina que eu levo. Então, se eu trabalho com internet, como é que eu vou ficar sem internet? Né? Me pergunto isso todos os dias. Então é pensar realmente dentro das tuas possibilidades de rotina, o que eu posso fazer realmente, o que eu posso aplicar como uma meta para começar a lidar com isso. Assistir as coisas na velocidade normal, né? Evitar essa coisa do 1,5, 2 vezes, se permitir estar afetado pela coisa no momento em que ela está passando para você. Sim. E não ficar pensando qual é o próximo conteúdo, qual é a próxima coisa, né, que eu vou consumir. Uma outra coisa que eu acho interessante, começa a participar de coisas presencialmente, sabe, disso que você consome. Então, se eu gosto de Marvel, né, se eu gosto de K-pop, se eu gosto de cultura pop como um todo, se eu gosto de animes, sempre tem evento, sempre tem coisa na cidade, sempre tem lugares onde você pode encontrar com a galera que consome esse conteúdo que tu gosta. Então, sai um pouco desse movimento de consumir só quem está nas redes sociais e consome as pessoas ao seu redor, né? Vive isso como uma experiência também dentro da tua rotina. Acompanhe pessoas que têm uma rotina parecida com a sua. Então, assim, uma frustração que eu sempre tinha quando eu seguia uma penca de blogueira no meu Instagram todo mundo viaja, todo mundo vai fazer as coisas, exatamente. Todo mundo, sei lá, consegue ter uma vida super perfeita, mas assim, é o trabalho delas. Eu não vivo esta realidade. Então, eu comecei a acompanhar pessoas que, de alguma forma, obviamente, também trabalham com isso, né? Não vão viver exatamente a minha vida, mas que
tem muitas vezes a internet como um trabalho secundário, né? Fazem outras coisas, falam de dores e de questões que se identificam com as minhas, porque eu acho que você começa a perceber que não é só você que está de fora, não é só você que tem que perder conteúdo porque tem que trabalhar, né? Ou porque tem que estudar, ou porque tem que simplesmente viver a vida, né? Essas pessoas também vão fazer isso. E eu acho que quanto mais a gente se aproxima de realidades que não têm a ver com a nossa, mais de fora a gente se sente. Né? Então, se o problema da fome é estar de fora, quanto mais distantes são essas pessoas que eu decido acompanhar, mais eu vou ficar com a sensação de que o problema sou eu. Mas a questão são realidades diferentes. Né? Então, eu acho que são algumas coisas para a gente começar a pensar, a lidar com isso, numa cultura que bombardeia a gente o tempo todo de informações. Então, é um movimento de escolha, de consciência mesmo. Porque se a gente for deixar... E a gente vai seguir o fluxo e no final das contas vai estar todo mundo se sentindo ansioso por isso, né? Infelizmente, hoje em dia tem muito esse movimento de pressão estética e social também que as redes sociais impõem. Tu tá seguindo uma blogueira lá que tem o corpo perfeito, tem a vida perfeita, todo dia tá saindo, tu tá lá em casa vendo os stories dela pelo celular e tu se sente frustrado por não ter aquela vida. Então é muito importante o que tu disse para as pessoas tomarem conta da realidade que elas realmente vivem e passar a acompanhar pessoas que tem uma realidade mais próxima à sua, para evitar esse tipo de comparação que é extremamente tóxica e nociva na nossa saúde mental também, que pode se manifestar na saúde física também. Então é muito complicado isso. Sim, acho que foi uma ótima reflexão aqui para a gente caminhar para o encerramento desse podcast, porque pegou um resumo de tudo que a gente falou, né, e do que fazer com tudo isso, o que fazer com toda essa informação, né, porque pode chegar um momento grave, mas a gente pode evitar, né, estar naquele lugar realmente de muita pressão, de muita angústia, porque isso tudo afeta, como a Geisa falou, traz consequências para o corpo, para o trabalho, para todas as outras áreas da vida, né, reflete. É verdade. Ana, muito obrigada por esses esclarecimentos, por esse papo super leve, hablou muito. Hablou demais. Agora ela vai ver a live, vai ver as coisas da live que ela tava vendo. Agora ela vai ver as coisas do BTS. Quando eu terminar, o que ele falou que eu não vi? Agora eu vou ver. Mentira, eu tenho que correr pro consultório. É sobre isso, né? Vida adulta. Ana, aproveita e deixa aqui tuas redes sociais também para o pessoal que quiser começar a te acompanhar, pegar algumas outras dicas, se consultar. Então, assim, consultar. Assim como uma boa parte dos profissionais, né, na época da pandemia, eu também fui pro Instagram, olha só. Então, meu Instagram é @psi.anabeatrizadler. E uma curiosidade legal é que faz um ano que eu não atualizo necessariamente publicações novas nesta conta, embora eu permaneça lá, eu responda, etc. Por quê? Porque eu me senti muito assoberbada de coisas e aí parecia que eu não estava dando conta. E aí, conversando inclusive com uma outra amiga psicóloga, eu lembro que ela dizia assim, tu tem que dar conta dos pacientes, porque essa é a parte principal, né? Se você é psicólogo, esse é o ponto-chave. Então, assim, já estou planejando, né, como que eu quero voltar de um jeito diferente, né? Que talvez faça mais sentido para mim agora. Mas ele não deixou de ser meu. Ele está lá. As informações Quem quiser mandar um direct, tá lá. As publicações que eu fiz até então, todas estão lá. Muitas continuam super atuais, inclusive. Sim. E é isso. Obrigada pelo convite, pelo espaço. A gente que agradece. Obrigada. E agradece também vocês que acompanharam a gente até aqui, assistiram o episódio todo. Comentem aqui o que vocês acharam sobre isso, se vocês já sentiram fome alguma vez na vida, se essas dicas foram importantes para vocês. E compartilhem também esse episódio com seus amigos, com seus familiares. E é isso. Até o próximo podcast. Tchau. Tchau. Estava olhando pra câmera errada. Eu tava olhando. Não, eu comecei falando pra cá, depois eu fui pra lá, mas tava pegando.